Oi, tudo bom? A graça e a paz, irmãos. Ontem eu estive no culto da Lagoinha, em Santa Mônica, e foi momentos assim muito bacana, foram momentos de plena presença do Senhor. O pastor que nos visitou, ele levou uma palavra que é uma palavra já conhecida, mas ele levou sobre uma nova, um novo prisma que eu nunca havia pensado e eu nunca havia visto nenhum pregador fazer nenhuma analogia do texto dessa forma. Então eu fiquei pensando de várias formas. Ele pregou sobre a filha de Jairo, aquela passagem onde Jesus cura a filha de Jairo de uma enfermidade grave. Ela havia morrido e ele fala: não, ela não morreu, ela está somente dormindo. E ele dá o conselho de que a alimente. E dentro daquela história da filha de Jairo, tem uma outra história da mulher do fluxo de sangue, que ela sofria daquele do fluxo de sangue há 12 anos. E essa mulher, no meio daquela multidão, ela foi curada. E foi assim uma colocação assim muito inteligente do pastor, sabe? Muito inteligente mesmo. Não foi a primeira vez que eu vejo esse pastor pregar. É um pastor muito jovem, mas assim muito usado por Deus. É um pastor muito temente a Deus. E aí ele colocou da seguinte forma: essa mulher sofria de dessa enfermidade há 12 anos. E quem podia condenar seria o chefe da sinagoga. E quem era o chefe da sinagoga? Era o Jairo, que há 12 anos atrás condenou aquela mulher, aquele desfecho da vida dela, porque ela tinha que viver afastada da família, ela tinha que viver afastada da comunidade, ela tinha que viver afastada de todos da cidade devido à sua enfermidade do sangramento, do fluxo de sangue, até que ela pudesse ser curada. E como ela não conseguia, ela gastou todo o seu dinheiro e ela foi ter com Jesus pela fé. E como ela estava enferma, ela não podia se misturar, ela não podia ter contato com os homens, tudo que ela colocasse a mão era imundo, era contaminado. Então ela estava correndo o risco de ser apedrejada pelo fato de estar ali no meio da multidão. Ela podia ser condenada à morte, e morte por apedrejamento. Então, tamanha era a fé daquela mulher e a coragem dela de se misturar na multidão para tocar na orla de Jesus. E por outro lado, Jairo era um homem que ele não aceitava. Na sinagoga o povo não aceitava Jesus. E ele foi como última opção recorrer
ao Senhor para salvar a filha dele. E ele estava mostrando como é que Deus é soberano. Jesus era tão soberano a ponto de perdoar o acusado e o acusador, que ele não fazia distinção, tamanho era o seu amor. Então, eu fiquei pensando como que às vezes nós, isso já sou eu, como que às vezes nós, pessoas, perdemos nosso tempo acusando a vida inteira, com aquela mágoa, acusando os nossos pais, acusando a situação em que nós nascemos. Nós ficamos naquela situação de nos colocarmos de pobre coitado, nos cuidando da ferida, numa situação em que nós ficamos com tanta dó da gente mesmo, autocomiseração, e nós não conseguimos viver. É como se fosse aquele pobre coitado que fica na beira da piscina lá em Betesda, esperando que alguém venha pegá-lo e jogá-lo dentro da piscina, quando o anjo vem, daquela banheira lá em Betesda, esperando que alguém venha, quando o anjo vem e mexe as águas, move as águas, naquela passagem da Bíblia. E ele não toma uma atitude, ele fica ali parado. Às vezes a gente tem que tomar uma atitude e fazer igual a essa mulher, encarar a situação e correr e mover e tomar uma atitude, sair da inércia. Às vezes nós nos deixamos paralisar espiritualmente devido aos nossos problemas. Nós ficamos assim tão ninguém tá me vendo. Ai, o meu problema é maior, ninguém sofre tanto quanto eu. Nossa, só eu tenho problema. Puxa, eu tô sozinha. Poxa, eu queria tanto me casar. Nossa, eu não consigo achar um companheiro. E acaba que com esses problemas você se envolve com uma pessoa em julgo desigual, uma pessoa, um companheiro, uma companheira que não teme a Deus, que tem outros costumes. E aí futuramente você vai ver que você se envolveu numa situação que vai trazer não uma comodidade, uma situação muito pior. E quantas vezes, gente, você vê acabando em morte? Quantos feminicídios? Quantos feminicídios? Quantas situações? Quantas agressões contra a mulher? Quantas situações mil você vê acontecer? Tantas coisas que de repente poderiam ser mudadas. Sabe, falta de perdão na família, falta de dizer eu te amo, às vezes falta de alinhar o pensamento do cônjuge, falta de sentar para conversar, falta de ir, de tomar uma atitude. Eu acho que a gente devia pensar mais nisso, nessa situação. Eu vejo que entra ano, sai ano e as coisas continuam da mesma forma.
porque falta uma atitude. Alguma coisa está faltando. Eu não sei na sua vida. Na minha também falta. Eu tenho colocado diante de Deus porque eu também preciso de mudança na minha vida. Eu preciso em várias áreas. E eu tenho buscado do Senhor mudança em várias situações da minha vida. E eu, a cada ano, eu falo, Senhor, isso não mudou. Eu ainda não terminei de acertar essa situação na minha vida. O que eu preciso mudar? É para isso que muitas vezes na nossa igreja existe o alvo para você analisar o que não mudou, o que precisa ser mudado. Porque nós precisamos também ver o que nós precisamos mudar, porque Deus não vai agir se nós não agirmos também. Nós precisamos mudar. A mudança também tem que partir de nós. Ah, mas Deus não muda. Passa ano, entra ano, sai ano e Deus não muda isso na minha vida. Sim, mas Deus não vai mudar se você não mudar também. Você tomou alguma atitude sobre isso? Eu estou tentando. Todos nós temos que tentar. Porque a situação vem da gente também. Você tem deixado Deus mudar na sua vida o que precisa ser mudado? Você tem colocado diante de Deus, Senhor, eu tenho esse problema, eu não consigo mudar. Me ajuda. Eu entrego esse problema, essa situação na sua mão. Me ajuda, Deus. Sozinha eu não consigo, não. Eu faço isso. Faça isso também. Eu tenho problema na minha família. Todos nós temos. Sabe? Tem coisas que eu gostaria que fosse de uma forma e não é. Tem coisas que eu gostaria que acontecesse e não acontece. E o que acontece? Chega no final do ano e fala, ó Deus, não aconteceu esse ano. Quem sabe no ano que vem? E eu vou procurando, eu vou tentando e eu não desisto. É assim que a gente tem que fazer, perseverar, porque é no tempo de Deus que as coisas vão mudar. Às vezes, ainda não chegou o tempo de Deus, porque Deus precisa agir. E para Deus agir, as pessoas têm que permitir que Ele haja. Às vezes, você quer que uma coisa aconteça na vida do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua mãe, da sua avó, daquele sobrinho, mas aquelas pessoas ainda não permitiram que Deus agisse. Mas você não precisa parar de orar. Você continua orando. Deus está agindo. Existe um mover na vida espiritual. Você não precisa desistir, nem deve, entendeu? Mas no mundo espiritual, as coisas estão caminhando. Não é no seu tempo e não é no meu tempo. É no tempo de Deus. Existe um ciclo a ser cumprido. É isso que o pastor falou. Um ciclo precisa ser cumprido nas nossas vidas. E na hora que esse ciclo terminar, o Senhor vai cumprir. Vamos agir, gente. Não vamos ficar parado, não. Vamos fazer aquilo que exige ser feito da nossa parte. Nós precisamos caminhar alinhados com Deus para que as coisas aconteçam no mundo espiritual. Nós temos que agir no mundo aqui na terra, no mundo terreno. Esse ano está acabando. Ainda não acabou. Está acabando. E Deus tem muito para fazer. O ano de 2020 está chegando. Deus tem muita coisa para fazer. Ele tem projetos na sua vida, para sua família, para os seus filhos, para o seu trabalho, para a sua vida espiritual, para a sua vida intelectual. Tantos projetos.
Se ainda não se concretizou os seus sonhos, não perca a esperança. Deus tem muita coisa para fazer. Mas você tem que agir também. Então, não desista. Vamos caminhar junto em 2020 para que Deus venha agir na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Vamos estar juntos a toda primeira sexta-feira do mês, lá em Lagoinha, Santa Mônica. Vamos estar junto no Desperta Débora, no nosso grupo. Vamos estar juntos aonde Deus permitir. Nós temos tantas coisas para fazer juntos, buscando ao Senhor juntos. Vamos estar juntos com as nossas famílias, intercedendo pelas nossas famílias, pelos seus cônjuges, pela sua esposa, pelos seus esposos, pelos seus filhos, pelos nossos netos. Vamos orar pelo nosso trabalho, pelos nossos amigos. Vamos orar por aqueles que precisam, pelos enfermos, por aqueles que ainda não conheceram o Senhor Jesus. Vamos orar por aqueles que ainda não encontraram a paz no Senhor. O Senhor, Ele tem tanta coisa para fazer. Tem tanta coisa que o Senhor quer fazer pelo nosso país, pelos nossos jovens. O Senhor quer fazer. E tudo que Ele quer é pessoas com o coração aberto para orar, intercedendo, movendo o coração, orando pelos nossos governantes, pelo nosso presidente, pelos nossos líderes, pelo nosso pastor, pelos nossos pastores, orando pelos nossos governadores, orando pelos nossos juízes, pelo Sérgio Moro, né, pela Damares, por todos aqueles que estão no governo, que são homens e mulheres honestas, orando pelos desonestos também, que o Senhor venha destronar todos aqueles que estão no governo, que são desonestos, que não temem ao Senhor, que venham cair por terra, e que o Senhor venha reinar nesse nosso Brasil. Que o Senhor venha ser reconhecido como o único Senhor e Salvador da nossa terra. Que o Brasil venha se render aos pés do nosso Deus e reconhecer que Ele é o único Deus e Salvador da nossa terra. Que Jesus é o único Senhor e Salvador. Que Jesus é o único caminho para o Senhor Deus. Ele é o único que leva até Deus. Que Jesus foi o único que deu a vida por nós. Vamos orar para que a nossa nação brasileira se renda aos pés do nosso Deus. A palavra fala que todo aquele que clama, o Senhor responde. Então, vamos orar pela nossa nação. Vamos pedir pela nossa família. Vamos pedir pelo ensino do nosso país. Que os nossos jovens encontrem um coração aberto para estudar, ser jovens inteligentes. E que a nossa nação brasileira seja uma nação reconhecida mundialmente como uma nação que teme ao Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu abençoo cada um de vocês com a paz do Senhor Jesus. Amém?